Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O Evangelho, de acordo com Mateus, foi escrito com uma audiência principal, o povo judaico-israelita, para demonstrar e revelar que Jesus Cristo era o Rei, e é o Rei, o Messias, o Senhor. Mateus, o Evangelho de acordo com Mateus, tem, digamos assim, um contorno duplo. Isto é, tem um resumo rápido, ou dois resumos rápidos, talvez seja uma boa maneira de explicar. Um resumo rápido, digamos assim, é uma biografia, um resumo em biografia, e o outro é em temas ou tópicos. A biografia demonstra como Jesus Cristo, o filho de David, cumpriu as profecias de ser o Messias. Aí se vê que há 5 secções neste esboço biográfico. O primeiro é Mateus capítulo 1, do início até ao capítulo 4, versículo 16, que é os seus dias da juventude. A segunda secção deste esboço biográfico é do versículo 17 do capítulo 4 até ao capítulo 16, 20, que é uma chamada ao arrependimento. Porquê? Porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E hoje eu vou continuar nessa secção que já comecei em sermões anteriores, vou continuar nessa secção em que se vê, em que Jesus Cristo está a identificar-se que Ele é o Senhor. Sim, vimos nos outros anteriores que, por exemplo, João Batista estava a apontar ou a identificar que Jesus Cristo era o Senhor, ou é o Senhor. Agora vamos ver como Jesus Cristo ele próprio se identifica dessa maneira. Mas, continuando com este esboço, digamos assim, a terceira parte deste esboço biográfico é de Mateus 16 a 21 até 26 a 15, em que demonstra que ele vai ter que ir a Jerusalém e sofrer. E depois a última secção biográfica, a partir de Mateus 26, 16, é a parte do seu sofrimento, sacrifício e da morte. Por outro lado, o esboço temático, tem 5 grupos de ensinos, 5 discursos de Jesus Cristo, que basicamente são o que ele ensinou. O que ele ensinou. No último sermão que eu dei, eu cobri o capítulo 11. Capítulo 11, que é desta segunda secção ou parte biográfica, ou deste esboço biográfico, que é a chamada ao arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. Hoje, queridos irmãos, eu desejo continuar aonde paramos, ao fim do capítulo 11, e dessa secção biográfica, deste esboço, e continuar um pouco para dentro do capítulo 12. Então vejamos uma vez mais que a primeira secção biográfica, como digamos assim, para repetir, a primeira secção biográfica é parte desta chamada, a primeira subsecção desta secção biográfica era uma chamada ao arrependimento que demonstra através de milagres. Vejamos aqui brevemente. Capítulo 4, Mateus 4. Vejam aqui comigo, se faz favor. Mateus 4, a começar do versículo 17. Mateus 4, a começar do versículo 17. Vê-se aqui. Daí por adiante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E então aqui descreve esta secção, desta parte aqui de Mateus 4, 17 até 16, 20.
16:20, porque em 16:20 vê-se assim, até 16:20, diz assim: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, e depois desse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos, vê-se aí outra secção. Por isto, esta secção da chamada para arrependimento é do versículo 17 do capítulo 4 até ao versículo 20 do capítulo 16. Esta secção, então, como estou a dar assim uma revisão breve, esta secção, então, está dividida em outras subsecções, digamos assim. A primeira aqui é em Mateus, vejamos aqui, Mateus 8, por exemplo, Mateus 8 e 9, vejam, por exemplo, porque primeiro tem o Sermão no Monte, e depois Mateus 8 e 9, vê-se aqui milagres que Jesus Cristo fez, que demonstram que ele era o Messias. Esta é a secção entre o Sermão do Monte e a instrução que então ele deu aos seus discípulos no capítulo 10. Depois, a segunda subsecção biográfica aqui, desta chamada para o arrependimento, é em Mateus capítulo 11 e 12. Depois, no capítulo 13, começa com as parábolas acerca do reino, que é parte dos ensinos dele, das coisas que ele ensinou, deste esboço temático. Mas deste esboço biográfico, estamos agora a cobrir Mateus 11 e 12, que é parte desta chamada para o arrependimento. É uma chamada que Jesus Cristo está a dar às pessoas para se arrependerem. E então, nesta secção do capítulo 11 e 12, ele está a descrever algumas profecias e avisos a dizer que têm que se arrepender, porque se não se arrependerem, vão acabar na segunda morte. Porque se não se arrependerem, não há perdão para isso. Isso é o pecado imperdoável. Tem que se arrepender. E por isso esta é a secção aqui que vemos no Mateus 11. Primeiro usou o João Batista. Vê-se aqui, Mateus usou o João Batista a identificar que Jesus Cristo cumpriu a lei ou preencheu a lei e os profetas. Isso descrevi também no sermão anterior, quando cobri esta secção em mais detalhe. E aí, através que João Batista apontou para Cristo como cumprindo essas profecias, vê-se que o João Batista é aquele, digamos assim, aquele profeta que apontou para o profeta. E depois vê-se que as pessoas não se arrependeram, e então vê-se, por exemplo, em Mateus 11, versículo 20 a 24, onde ele está a repreendê-los por não se arrependerem. Está a repreendê-los. Diz assim: se estes milagres tivessem sido feitos, por exemplo, no Tiro e no Sidom e em Sodoma, as pessoas tinham-se arrependido. Mas vocês têm um que é maior, que uma chamada para arrependimento maior que os outros tiveram. Vocês estão a ter um testemunho do próprio Senhor, Jesus Cristo, e vocês não se estão a arrepender. E por isso está a dizer aqui Jesus Cristo que vai ser mais fácil para essas pessoas no dia do juízo do que para vocês. Porque eles se teriam arrependido se Jesus Cristo tivesse ido lá e se isso tivesse acontecido perante eles. E por isso vê-se aí que Cristo repreendendo-os. Porquê? Porque não se arrependeram. Vê-se aqui uma vez mais que o tema é que temos que nos arrepender. É uma chamada ao arrependimento. E está claro, isto é aplicável a nós hoje em dia.
nós temos que nos arrepender. Não podemos continuar a dizer, olha, não consigo. Temos que nos esforçar. Temos que pedir a Deus pela ajuda, pela força e nos esforçar do coração, desejar o arrependimento e fazer tanto quanto possível para nos arrependermos. Porquê? Porque há um dia de juízo, como se vê no versículo 22 e no versículo 24 do capítulo 11. Há um dia de juízo. Por isso, a mensagem de Cristo aqui é que temos que nos arrepender e, por se não nos arrependermos, lembrem-se que vai haver um juízo. Não há brincadeira aqui. É o que Jesus Cristo está a dizer. E depois Jesus Cristo continua aqui no versículo 25 e diz, ó Pai, dou-te graças por não revelares isto ao mundo. Dou-te graças, porque assim foi o teu desejo, é assim a tua vontade. E vejam aqui no versículo 27, um ponto que eu quero sublinhar hoje. Veja aqui, todas as coisas, tudo me foi entregue, ou todas as coisas me foram entregues. Tudo. Agora, quero fazer uma pergunta. Entendemos o significado destas palavras? Vamos ler aqui, então. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quer dizer que nenhum de nós conhecemos o Pai, a não ser que Jesus Cristo queira revelar a nós. Ao fim de contas, o que Jesus Cristo está aqui a dizer é que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o Senhor. Digamos assim, Ele é o patrão. Ele é que diz, faz assim, faz assado. Porquê? Porque tudo foi entregue a Ele pelo Pai. É o que diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Foi delegado. A responsabilidade desta missão foi delegada ao Filho. E como lemos no versículo 26, diz assim, sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo está nas mãos de Jesus Cristo. Porque essa é a vontade do Pai. Entendemos isso? Essa é a vontade do Pai. Entendemos esta profundidade, como é tão profundo e tão tão significativo esta frase. Todas as coisas, me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, exceto o Filho, e aqueles a quem o Filho o revelar. Queridos irmãos, aqui Jesus Cristo está-se a identificar a si próprio. Sim, previamente foi milagres, previamente foi profecias, previamente foi a linhagem. Agora, o próprio Jesus Cristo está-se a identificar que Ele é o Senhor. Entendemos isso? Entra aqui dentro. Alguns de vocês dizem, entendo, mas entendem mesmo? Entendem mesmo? Vejamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8. Versículo 6. Diz assim, todavia para nós só há um Deus, o Supremo Deus, superior tudo,
é o Pai. De quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor. Um só Senhor. Jesus Cristo. Pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. É através de Jesus Cristo, pelo qual nós fomos criados. Fomos criados por Jesus Cristo, por nosso Senhor. Mas Jesus Cristo fez tudo debaixo da autorização. Porque tudo foi dado, foi entregue às mãos de Jesus Cristo. E Ele fez tudo. Debaixo da autoridade suprema, o Altíssimo, que é o Pai. Mas está tudo centralizado, digamos assim, nas mãos de Jesus Cristo. E Ele está debaixo do Pai. Pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Nós também existimos por causa de Jesus Cristo, por Ele. Isto é chave, irmãos. Isto é chave. Vejam a primazia de Jesus Cristo. Vejam aqui a primazia de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18. Isto é Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a imagem, a representação do Pai invisível. Jesus Cristo é o primogênito. Isto é o primeiro que nasceu dos mortos, como se lê no versículo 18. Primogênito entre os mortos. Jesus Cristo é o primeiro que dos mortos veio a ser um ser espiritual. De toda a criação. Pois nele, pois em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Este ser que estava com o Pai ao início, como lemos em João 1, capítulo 1, versículo 1, que estava com o Pai, que era da mesma forma, do mesmo género, do mesmo tipo de ser que o Pai é. Eles planejaram. Então, o Verbo criou tudo. Tudo foi entregue a Jesus Cristo. Ele criou tudo. E depois esvaziou-se desse poder e veio a ser um ser humano. E depois ele morreu. E depois 3 dias e 3 noites ressuscitou. O Pai o ressuscitou. E voltou a estar ao lado do Pai, onde ele estava antes disso tudo. Por isso é que diz, pois nele, isto é, nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Foi por Jesus Cristo, por intermédio dele, que tudo foi criado. Nos céus e na terra. Quer dizer que ele criou os anjos. Visíveis e invisíveis. Coisas visíveis, coisas que nós vemos, e coisas que não vemos, como o ar, como o espírito, como os anjos. O mundo espiritual. Sejam eles tronos, sejam soberanias, tronos espirituais ou tronos físicos, sejam isso, quer principados, quer potestades, tudo. Irmãos,
tudo quer dizer tudo. Tudo foi criado por meio dele, Jesus Cristo, e para ele, Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Jesus Cristo existia antes de todas as coisas serem criadas. Porquê? Porque ele criou tudo. Debaixo da ordem do Pai. Está claro que o Pai, por isso, é o Criador, porque o Pai deu a instrução e ele fez. É como, por exemplo, num negócio. Há, por exemplo, o dono. E depois há aquele gerente que faz as coisas todas. E o dono dá as instruções. Olha, faz isto, faz aquilo, faz o outro. E o outro gerente faz. É um exemplo assim fraco, mas para dar a nós uma ideia. Que o pai é como se fosse o dono e ele deu a instrução ao filho, ao verbo, e ele fez tudo. Ele é o gerente. Está a controlar tudo. Criou. E é tudo por causa dele. Veja, por isso assim. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Tudo. Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo. Isto é, do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus. O que é a verdadeira Igreja de Deus? A verdadeira Igreja de Deus é um organismo espiritual. É o corpo de Cristo. Não é uma organização física. A verdadeira Igreja de Deus é um organismo espiritual. Sim. Para os irmãos, os membros da Igreja de Deus, poderem fazer uma obra física neste mundo, têm que se organizar como uma equipe, têm que se organizar como uma organização para ter registros locais, para terem possibilidade de ter uma conta bancária. Isso tudo tem que fazer essas coisas físicas, tem que ser uma organização física. Mas a organização não é a Igreja de Deus. A Igreja de Deus espiritual, a verdadeira Igreja de Deus é um organismo. São aqueles que estão ligados a Cristo, que é a cabeça. Mas sim, eles submetem-se a Cristo e Cristo aponta apóstolos e apontou ministros e pastores, e esses pastores têm a responsabilidade de servir a Cristo, mas fazer uma obra, e os irmãos, os discípulos, têm uma responsabilidade de submeter a esses pastores de Jesus Cristo, esses ministros de Jesus Cristo. E os ministros de Jesus Cristo são os que servem a Jesus Cristo e que estão a fazer o que Jesus Cristo diz para eles fazerem. Não são pessoas que se auto-apontam a si próprios como ministros de Jesus Cristo. É como, por exemplo, olha, eu vou no meio da rua e, por exemplo, eu quero ser um gerente da IBM. Olha, eu vou pôr um cartãozinho e vou-me chamar, olha, sou um gerente da IBM. Não, eu tinha que ser selecionado para aquela companhia, tinha que ser treinado, tinha que ser apontado para essa posição de responsabilidade pelos donos e gerentes dessa companhia. É a mesma coisa com Deus. Deus é que nos chama, é que Deus é que nos treina como discípulos e depois de provar pelos frutos é que nos aponta a posições de responsabilidade. Não é, olha, eu sou um pastor. Olha, fui a um curso e fiquei pastor. Não. Deus tem que nos chamar e através dos seus ministros da Igreja de Deus, aqueles que estão a servir e que estão a obedecer às leis de Deus e os seus mandamentos e a fazer a obra de Deus, esses então é que selecionam debaixo da inspiração do Espírito Santo, debaixo da instrução da cabeça da Igreja, que é Jesus Cristo, e então apontam pessoas para essa posição. Quando? Depois de demonstrarem frutos. Porque não vão apontar neófitos, pessoas sem experiência. Mas, voltando ao assunto aqui, ele é a cabeça do corpo, Jesus Cristo é a cabeça do corpo, da Igreja. Ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Estamos a entender? Jesus Cristo
tem a primazia. Entendemos a importância de Jesus Cristo? Porque em todas as coisas tem a primazia. Tudo se liga a Ele. Todas as coisas têm primazia. Queridos irmãos, vejam aqui também em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vocês tenham a mesma maneira de pensar, a mesma mente. Sim, não estou a dizer que há o mesmo cérebro, mas estou a dizer a mesma mentalidade, o mesmo sentimento. O mesmo sentimento, o sentimento do pai, o sentimento do filho, a mesma maneira de ver as coisas, a mesma mente, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisamos ter a mesma atitude, a mesma maneira de pensar. Qual é? Qual é essa atitude de Jesus Cristo? Veja aqui no versículo 6. Pois ele, subsistindo, isto é, vivendo, sendo, em forma de Deus. Ele era da forma de Deus, do género de Deus. Ele era desse reino de Deus, dessa família de Deus. O pai e o filho. Nesse momento ainda não eram designados como pai e filho, mas eram desse reino, dessa forma de Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Entendemos? Não usou ou não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não estava a usurpar um título que não tinha direito. Porque o Deus, o Pai, disse a ele, cria estas coisas e este é o plano que vamos fazer, e então ele fez. Mas eram do mesmo género. Eram do mesmo género, do mesmo tipo. É igual em género, em forma. Mas antes, a si mesmo, depois de ele criar tudo, depois do verbo criar tudo, se esvaziou. Tirou esse poder todo, tirou isso tudo para fora. Tirou isso tudo, se esvaziou. E veio a ser um ser humano. Que nem era reconhecido como o Senhor. Que nem era reconhecido como o Senhor. Por isso diz assim, tornando-se em semelhança de homens, da forma de homens, reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou. Não veio aí e diz, olha, eu sou o Criador, eu estou aqui, eu venho dizer a vocês como se devem comportar. Não. Completamente humilde e manso na sua primeira vinda até ao ponto da morte. Até ao ponto da morte. Da morte na cruz. Queridos irmãos, vejam em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Diz assim: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Diz aqui, e aquele que vive, mas estive morto. Mas eis que estou vivo. Isto é Jesus Cristo. Eu sou o primeiro e o último. Jesus Cristo é o primeiro e o último. Que vive, esteve morto,
mas agora está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Tem as chaves da morte e da sepultura. O inferno é a palavra Hades, quer dizer, sepultura. Tem as chaves disso. Estive morto, eu tenho as chaves para sair da sepultura, ou não, tenho as chaves para deixar as pessoas na morte e virem a sofrer a segunda morte. A morte eterna. Jesus Cristo é o primeiro, porque é o que nos criou a todos nós. Por isso é o primeiro. Ele é o primogênito, é o primeiro que nasceu dentre os mortos. Vejam como esta frase que diz aqui, eu sou o primeiro e o último, é uma citação do Antigo Testamento. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo. Vejam isto em Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Quem é o nosso Redentor? Quem é que pagou com a sua vida por nós? Não é Jesus Cristo? Então diz, assim diz o Senhor, YHWH, Yahweh. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. E além de mim, não há Deus. Elohim. Em hebraico, é Elohim, que é uma palavra no plural. Quer dizer, além de mim, não há outro reino de Deus. Eu sou da forma de Deus, eu estou debaixo do Altíssimo, mas não há outros deuses aí que criaram coisas. Foi tudo por mim. Vejam, por exemplo, em 4 capítulos mais adiante, Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor. YHWH. O teu Redentor. O Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, Elohim, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Queridos irmãos, Ele é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Redentor. Está claro, debaixo do Pai. Porque lemos há pouco, assim é a vontade, ou foi a vontade do Pai. É de acordo com o agrado do Pai fazer desta maneira. Vejam em Salmo 110. Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Oh, então há Deus, dois senhores. Pois há. Há o Pai, que é o Senhor do Senhor, e o nosso Senhor, que é Jesus Cristo, o Filho. Disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor, Jesus Cristo, assenta-te à minha direita. São dois seres. Não é uma pessoa dentro da outra. São dois seres.
até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Veja no versículo 5. Salmo 110, no versículo 5. O Senhor à tua direita. Quem é o Senhor à tua direita? O Senhor à tua direita é Jesus Cristo, que está à direita do Pai. No dia da sua ira, no dia da ira de Deus, dia em que Jesus Cristo vier, na segunda vinda, esmagará os reis. Como sabemos, quando ele vier, vai destruir a besta, estes reis que se vão reunir para lutar contra Cristo. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Sim, estes rebeldes, as pessoas com estas grandes ideias, vão ser esmagalhadas ou esmagadas. Queridos irmãos, é Jesus Cristo que está à direita do Pai. Podem ler isso em Atos 7, 54, em Hebreus 12, versículo 2, em 1 Pedro 3, versículo 22. É Jesus Cristo que está à direita do Pai. Queridos irmãos, Jesus Cristo, quando esteve na terra, na noite em que foi traído, depois de mudar os símbolos da Páscoa, vejam aqui em João, capítulo 17, versículo 5, a oração dele. João 17, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, diz ele, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que o mundo houvesse. A glória que eu tive junto de ti. Não é dentro de ti, junto, um ao lado do outro, junto de ti. Glorifica-me com a glória. Está aqui um ser, agora Jesus Cristo, um ser humano, a dizer, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti. E sim, ele depois de morrer, foi ressuscitado pelo Pai e está ao lado direito do Pai. Glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes da criação, antes que o mundo houvesse, antes do início dos tempos, da maneira que nós contamos o tempo hoje em dia. Porque como é que contamos o tempo? Com a rotação do Sol e da Lua e dessas coisas todas. Contamos os dias, os meses, os anos, contamos os minutos. Fazemos relógios. É a maneira que contamos. E antes que esta maneira de tempo, contarmos o tempo, existisse. Queridos irmãos, entendemos de onde é que Jesus Cristo veio? Não estou a dizer simplesmente, veio do céu. Estou a dizer que veio de uma posição de autoridade debaixo do Pai, que foi entregue a ele pelo Pai, e essa posição era uma posição de Criador, que criou tudo debaixo, está claro, da instrução do Pai, sempre submisso ao Pai. Ele veio disso. Estão a entender? Sim, veio do céu. Mas não é só da localidade, é da autoridade, da preeminência, da primazia que ele tinha. E tem. E por isso, em que em 2 João 7 diz o seguinte, 2 João 7, vejam aqui, 2 João 7 diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam, não admitem, não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Não confessam que ele veio em carne. Mas o ponto aqui não é simplesmente ser carne, que sim é parte do ponto que está a dizer, mas é de onde veio.
veio da glória que tinha com o Pai. O Messias, o Rei, o Senhor, veio para ser carne. E por isso o entendimento é saber de onde é que ele veio e que ele de facto ficou carne e morreu por nós. Os dois pontos são importantes. E qualquer maneira de diminuir o significado disso, de onde ele veio e do que ele foi, ele veio de estar ao lado do Pai, da glória, de ser o Criador, tornou-se um ser humano, esvaziou-se sem glória. Entender essas duas posições que ele tomou e que ele voltou agora ao Pai, é entender Jesus Cristo. Negar isso é ser contra Cristo ou anticristo. E, queridos irmãos, existe um espírito de anticristo no mundo. Existe um espírito de anticristo no mundo. Ou negam que ele veio na carne, ou que ele foi mesmo um ser humano, ou negam que ele veio de onde ele veio, da posição, da autoridade, de glória, para a qual ele voltou. Negar um ou negar o outro, ou negar ambos, é anticristo. Então, voltando a Mateus capítulo 11, versículo 27. Queridos irmãos, não fizemos muito progresso hoje. Eu desejava estar mais à frente nesta secção. Mas diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus Cristo se identificou a si próprio aqui que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor. E por isso é que Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que é uma palavra em grego semelhante a descanso. Semelhante ao significado do sábado. E geralmente as pessoas pensam: olha, Jesus Cristo nos dá descanso. Mas, queridos irmãos, precisamos de ver outro significado adicional importante aqui. Ele nos dá descanso. Ele diz: tomai para vós o meu jugo e aprendei de mim, no versículo 29, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa vida. Como é que vamos achar descanso? Queridos irmãos, o verdadeiro descanso é no reino de Deus. É quando viermos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Então teremos o verdadeiro descanso. Isso é o que lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 4. Vejam comigo, se faz favor, Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, sim, esta promessa de entrar no descanso de Deus, que é para entrar no reino de Deus. Sucede a parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vemos aqui que os israelitas não entraram no descanso e que vai haver um descanso. Por quê? Porque não estava acompanhado pela fé. O que é a fé? A fé é completa confiança de acreditar no que Deus diz e é uma obediência completa e fiel ao que Deus diz.
Isso é que é a verdadeira fé e não foi acompanhada com confiança, como lemos aqui. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. E por isso as pessoas foram desobedientes. Vejam no versículo 8 e 9. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, sim, que os israelitas entraram na terra prometida, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso, ou um descanso, ou um repouso sabático, um sabatismo para o povo de Deus. Por isso temos que guardar o sábado, mas além disso, o verdadeiro sabatismo é quando estivermos no mundo da manhã, no reino de Deus, como seres espirituais. E por isso diz, porque aquele que entrou no descanso, versículo 10, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, assim que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Sim, porque não foi misturado com fé. Queridos irmãos, como lemos aqui em Mateus, Jesus Cristo diz, eu vos dou descanso. Porquê? Porque Jesus Cristo tem as chaves para nós entrarmos no reino de Deus. Ele é o caminho, Ele é o Senhor, Ele é o primeiro e o último. Vejam em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, o santo verdadeiro, isto é Jesus Cristo, aquele que tem a chave de David e aquele que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quando Jesus Cristo abre a porta para nós entrarmos no reino de Deus, não vamos sair. E uma vez que fecha, que não podemos entrar, está fechado, porque tem a segunda morte. Ponto final. Ponto final. Jesus Cristo tem a chave. Ele é o Senhor. Vejamos então, continuando então a ler em Mateus. Capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus Cristo pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhes, eis que os teus discípulos fazem e que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, não leste o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus, isto é, no templo, e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não leste na lei que aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? É como hoje em dia na igreja. As pessoas, quando vão para o culto, têm que preparar a sala e fazer várias coisas. E às vezes isso é muito trabalho. Mas foram instruídos para fazer essa obra, para podermos congregar na igreja. Mas isso é sem culpa. Pois eu vos digo, aqui entre vocês está quem é maior que o templo. Eu, está Jesus Cristo aqui a dizer, eu sou maior que o templo. Porquê? Porque eu sou o Senhor. Vemos como Jesus Cristo está-se a identificar que Ele é o Senhor. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos. Eu não quero sacrifício, quero misericórdia. Não terias acusado e condenado inocentes, acusado os discípulos por irem e colher espigas. Inocentes.
Depois veja aqui no versículo 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Está a dizer, Jesus Cristo, eu sou o Senhor do sábado. Entendem? De onde é que isto vem? De Êxodos 20, da lei, dos 10 mandamentos. Leiam comigo, se faz favor. Êxodos 20. Êxodos 20. Versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado de quem? Do Senhor. E Jesus Cristo acabou de dizer que Ele é o Senhor do sábado. O sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem teu Deus, isto é teu Elohim. Nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, nas tuas portas para dentro. Vemos o que Jesus Cristo está aqui a dizer. Está-se a identificar que Ele é o Senhor. Da forma de Deus. Aquele que criou tudo. Debaixo da instrução do Altíssimo. Mas aqui está um ponto muito interessante, irmãos. Acerca deste sábado. Já viram isso? Já viram isso? Aqui no versículo 1 do capítulo 12 de Mateus diz assim, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, eu tenho aqui uma Bíblia, Almeida Corrigida e Fiel, e vejam como este versículo está escrito de uma maneira mais fiel. Não, desculpa, eu queria dizer este versículo de Mateus 12 está também descrito em Lucas 6. Vamos então ver Lucas 6, se faz favor. Vejam comigo, se faz favor. Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6, versículo 1. Lucas 6, versículo 1. Diz assim, aconteceu que num sábado, passado Jesus pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos, e alguns fariseus disseram porque não é lícito fazer isso aos sábados, etc, etc. Vê-se que é a mesma história, e depois no versículo 5 diz assim, de Lucas 6, diz o Filho do Homem é o Senhor do sábado. É a mesma história, a mesma secção aqui. Ora, se, por exemplo, fizerem um estudo com, digamos assim, uma harmonia dos evangelhos, nós recomendamos um livro, A Harmonia dos Evangelhos, escrito por um certo A.T. Robertson, que podem ir online e comprar. Tem edição em inglês, não sei se foi traduzido para o português, mas baseado nesta edição é que usamos os estudos, por exemplo, no Colégio Bíblico Embaixador. É baseado desta edição, que temos material de estudo. E nesta harmonia está a descrever que este sábado, quando vemos na harmonia, vemos que este sábado foi um dia durante o período dos pães asmos, ou ao fim do período dos pães asmos. Ora, como sabemos, e não vou agora descrever isto em grande detalhe, mas Jesus Cristo começou a pregar o seu ministério lá para setembro, outubro do ano 27 da era corrente, isto é, depois de Cristo, e isso é provado
profeticamente pelo estudo de Daniel 9, 24 a 27, que é o estudo das 70 semanas, e particularmente ao fim de 69 semanas, então chegamos à conclusão que foi no ano 27 da era corrente que Jesus Cristo começou o ministério, de acordo com essa profecia. Mas não quero agora usar tempo nesse assunto, mas pode-se provar, e é provado também por outros pontos, como pelo o registro histórico da verdadeira ano da morte de Herodes, pelo reino de Tibérios, pelos 45 anos em que o templo estava a ser construído, e outras, em que alguns fazem vários erros em lógica, mas quando corrigimos esses erros na lógica, chegamos ao ano de 27 da era corrente em que Jesus Cristo começou o seu ministério. Isso foi mais ou menos à volta do período das festas, de trombetas e de tabernáculos do ano 27, e por isso a sua primeira Páscoa foi no ano 28, ao início do ano 28, há cerca de março, abril do ano 28. Então isso vê-se descrito isso em João 2, versículos 13 a 16, quando Jesus Cristo foi a Jerusalém e virou as mesas onde eles estavam a fazer vendas e coisas assim, estavam a fazer negócios, e vê-se que esse é a primeira Páscoa durante o ministério dele, no ano 28. A segunda Páscoa durante o ministério dele é esta aqui, que se lê aqui em Lucas 6 e também em Mateus 12. Não é especificamente a Páscoa, é este período da Páscoa. Quando estou a dizer Páscoa, refiro a este período, não é? Porque a Páscoa é só um dia, foi durante esse período que é a Páscoa dos Pães Asmos. Geralmente referimos isso de uma maneira geral. Foi durante a Páscoa, mas é um coloquialismo, é durante esse período da Páscoa dos Pães Asmos. E foi durante esse período que aconteceu isto, em que ele, Jesus Cristo, com os seus discípulos, andaram pelas searas e tiraram o trigo. Ora, está claro, se você sabe que não, a profecia é que tinham este trigo, perdão, não era trigo, era cevada, estas espigas, que eram espigas de cevada, e para isso tinha que ser depois do dia do movimento do molho, porque não podiam pegar essa cevada até estar madura, e isso era representado pelo movimento do molho. Mas quer dizer que isso já tinha acontecido. E quando lemos aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 1, se você está a ler em certas Bíblias, diz: aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas. Mas você ler na Almeida Corrigida e Fiel, como estava a dizer há pouco, lê-se assim: aconteceu que, no segundo sábado após o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. Então está aqui um sábado, mas que ao mesmo tempo era o segundo sábado após o primeiro, como está no grego. No grego refere-se a deuteroprotos, que é a palavra aí, que é o segundo, deutero, como por exemplo Deuteronômio, que é deutero, o segundo, protos, que é do prototipo, que é o dos primeiros. O segundo do primeiro, depois do primeiro. O que é que isso quer dizer? Um sábado que era o segundo depois do primeiro, porque era um sábado anual. E era o segundo sábado anual depois do primeiro, que tinha sido o primeiro dia dos Pães Asmos, e o segundo sábado anual é o último dia dos Pães Asmos, o sétimo dia dos Pães Asmos. Ora, aqui vê-se em Mateus 12 que no período da segunda Páscoa e dos Pães Asmos do ministério de Jesus Cristo, é no ano 29, o sábado anual do último dia dos Pães Asmos também foi um sábado semanal. Ponto muito importante. Porquê?
Porque isso é só possível no ano 29 da era corrente. É só possível nesse ano usando um calendário calculado, como é o calendário hebraico, e usando as regras de adiamento do calendário hebraico. Interessante. Para esse dia, o segundo sábado anual do ano 39, ser também um sábado semanal, porque vemos aí que é um sábado, eles ficaram muito agitados, porque era o dia de sábado. E para eles irem colher as espigas, está claro, era uma cevada que ainda não tinham colhido, porque era o início da colheita. E só poderia ser um sábado semanal e um sábado anual, desse segundo sábado anual, dos 7 sábados anuais. Isso só podia ser no ano 29, usando um calendário calculado com adiamentos, tal qual o calendário hebraico é hoje em dia, que nós na Igreja de Deus seguimos. Deixe-me dizer que o seguinte: se usassem um calendário calculado sem adiamentos, nesse ano 29 isso cairia, então, numa sexta-feira e não no sábado. Por isso tinham que ter um adiamento da sexta para o sábado. E ao mesmo tempo, no ano 29, se usassem o sistema de observação da Lua, cairia numa segunda-feira, não no sábado. Algumas pessoas dizem, não, mas talvez Jesus Cristo fosse, o ministério dele tivesse começado um ano antes. Em vez de ser no ano 27, tivesse começado no ano 26. Então, essa segunda Páscoa, esse segundo período de Páscoa e de Pães Asmos, teria sido, se 26 fosse então o ano em que ele começou o ministério, o segundo Páscoa seria então no ano 28. No ano 28, o último dia dos Pães Asmos, se for com o calendário calculado, com adiamentos ou sem adiamentos, esse último dia dos Pães Asmos cai numa segunda-feira. E através do método de observação, cai numa quarta. Por isso não podia ser no dia 28, seja por qual calendário que você queira usar. E se você ainda diz, não, ainda podia ser um ano antes. Sim, vamos ver então o ano 27. O segundo dia dos Pães Asmos, no ano 27, com o calendário calculado, com adiamentos que iria numa quarta-feira, e com o calendário calculado sem adiamentos que iria numa terceira-feira, e com a observação que iria numa quinta. E por isso não podia ser o ano 27 também. Por isso, é o ano 28 e só chegamos à conclusão que era um sábado anual ao mesmo tempo que um sábado semanal, no ano 29, usando as regras que são usadas hoje em dia pelo calendário hebraico, que é o que a Igreja de Deus usa. Queridos irmãos, aqui vê-se que Jesus Cristo, então voltando ao assunto aqui de Mateus, vê-se aqui que Jesus Cristo está a dizer a eles que Ele é o Senhor do sábado. Que Ele ou o que Deus queria, era misericórdia. Vemos aqui, capítulo 12, versículo 7. Ele queria misericórdia. Vemos aqui o caso das pessoas irem lá buscar, por exemplo, no período de David, irem buscar aquele pão. Há misericórdia. Deus quer misericórdia de nós.
É muito importante termos misericórdia. Irmãos, quando não temos misericórdia para outros, então não perdoamos. E se não perdoamos, é porque às vezes nós não queremos mudar a nossa maneira de ver. Isso quer dizer que não nos arrependemos. É fácil para nós, quando outras pessoas não fazem as coisas da maneira que nós queremos, ou quantas vezes acontece, olha, isto ele não fez da maneira que eu queria, ou da maneira que eu penso que deve ser feito de acordo com a lei. Como é fácil nós sermos autojustos. Como é fácil nós sermos autojustos. E quando somos autojustos, nos tornamos acusativos. Então temos aquele espírito de acusação de outras pessoas. E isso então vai criar uma barreira, uma divisão entre nós e essas pessoas. Por isso temos que nos arrepender. Temos que ser misericordiosos. E Jesus Cristo está aqui a dizer que Deus quer a misericórdia. Quer um entendimento que nós todos somos pecadores, que precisamos receber perdão e por isso temos que dar perdão para recebermos perdão. Temos que fazer bem. E por isso depois, no exemplo a seguir, está o irmão, uma pessoa com a mão ressequida, e é curado no sábado. E ficam todos zangados com Jesus Cristo por curar essa pessoa no sábado. Ele diz assim, no versículo 12, do capítulo 12, é lícito nos sábados fazer o bem, porque Deus quer misericórdia e não sacrifício. E vemos então aqui que eles começaram, ao fim de 1 ano e meio de Jesus Cristo estar a pregar, começaram, vê-se aqui no versículo 14, disse assim, retiraram-se também os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Começaram a conspirar já 1 ano e meio depois de ele começar a pregar. E ao fim de 3 anos e meio depois mataram-no. Mas vemos como esta intriga começou assim tão cedo durante o seu ministério. Por isso ele se afastou. E depois continuaremos no próximo sermão acerca deste estudo bíblico de Mateus. Mas lembrem-se, irmãos, que o livro de Mateus descreve claramente que Jesus Cristo é o Rei, é o Messias e é o Senhor. E por causa disso, temos que nos arrepender. Porque se não houver arrependimento, não seremos perdoados. Isso é o pecado imperdoável. Mas mais acerca disso, no próximo sermão, acerca de Mateus.